Quer saber como montar um aquário e colocar os peixes em apenas 4 horas? Assiste este vídeo que você vai descobrir como. Oi pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre o Startup, que é um produto muito legal da Prodibio, que tem um uso super específico e tem um resultado totalmente surpreendente. O Startup foi desenvolvido para quem não quer ou não pode ciclar um aquário. Antigamente, todo mundo que começou no aquarismo há mais tempo, a gente sabia que tinha aquele período que gerava super ansiedade na gente, que era a ciclagem do aquário. A gente monta todo o aquário, coloca toda a decoração, o cascalho, o filtro, monta tudo, iluminação e esperava meses às vezes para poder colocar o primeiro peixe. Muitas regras foram criadas a partir dessa ciclagem, algumas muito empíricas, tipo esperar 15 dias, mas o certo era a gente deixar isso acontecer sozinho e fazer testes para comprovar que o efeito da ciclagem, ou seja, a criação da colônia bacteriana que mantém nossos peixes vivos no aquário, tivesse acontecido pelos testes. Claro que essas regras de tempo nunca vão funcionar, mas era assim que era feito antes e acabava sendo ainda uma loteria. Mesmo a gente fazendo essa ciclagem pelo tempo, nem sempre dava certo quando a gente introduzia os animais. Por conta disso e para facilitar a vida do aquarista, a Prodibio desenvolveu um kit chamado Startup, onde a gente consegue colocar os peixes em 4 horas nos aquários de água doce ou em 12 horas no caso dos aquários marinhos. Mas a gente tem que seguir umas regras e usar o produto da maneira correta, senão a gente não vai conseguir ter o resultado adequado. Basicamente, o Startup ele é composto por 2 ampolas diferentes da Prodibio. O Biodigest, que vocês já conhecem, que a gente já fez aqui na nossa playlist de vídeos da Prodibio, que é a parte das biológica mesmo, as bactérias. E uma outra ampola que também vai ser usada na mesma quantidade que as ampolas do Biodigest, de Stop Amo. Na apresentação do Startup, tanto o Biodigest quanto o Stop Amo vai ser mais concentrado, porque a gente vai estar lidando com um desafio muito maior, que é montar um aquário e no mesmo dia colocar os animais. Essa apresentação do produto Startup faz com que, embora a ampola seja do mesmo tamanho, o produto dentro seja ainda mais concentrado. A gente precisa usar uma ampola de cada, ou seja, um Biodigest Start e um Stop Amo Start para cada 60 litros de aquário. Por esse motivo, a Prodibio disponibiliza o Startup em várias apresentações, sendo algumas assim em blister, com 2 ampolas, então essa daqui seria suficiente para iniciar um aquário de 60 litros. Existe também com 4 ampolas, e aí a gente conseguiria fazer o início de um aquário de 120 litros, ou nas caixinhas com 30 e você compra quantas você precisar. Lembrando que essa regra tem que ser seguida e a gente tem que colocar uma ampola de cada para cada 60 litros, e esse é o primeiro ponto importante para o uso do Startup. O segundo ponto importante do Startup é entender como ele funciona. O Startup ele tem uma influência dentro do ciclo biológico que é muito perfeita e que ela tem que ser feita dessa forma, senão não vai funcionar. A gente conhece o ciclo biológico, você já deve ter assistido aqui no nosso canal alguns vídeos sobre isso, e a gente sabe que quando a gente introduz um peixe no aquário, ele vai começar a liberar amônia. A amônia é muito tóxica para os peixes e pode vir a fazer eles morrerem por conta de intoxicação mesmo. A ciclagem do aquário, todo esse período que a gente esperava um aquário ficar maturado para receber os peixes, é justamente o tempo que a gente precisava para que as bactérias tivessem quantidade suficiente para conseguir converter a amônia antes dela ser tóxica. Então a gente vai colocar os peixes, vai começar a alimentar e vai começar a gerar amônia naquele aquário. Se nossa colônia bacteriana já estiver forte, ela vai conseguir converter a amônia antes dela estar numa concentração que seja impossível para a vida do peixe, ou seja, antes de matá-lo. Isso que o Startup vai fazer no seu aquário. Ele vai garantir que a gente consiga colocar os peixes e vai ter tempo para que a colônia consiga transformar a amônia antes da amônia intoxicar nossos peixes no aquário. Como cada uma dessas ampolas vai atuar nesse ciclo? O Biodigest são as bactérias, como a gente já falou. Então a gente vai quebrar a ampola, vai entrar oxigênio e essas bactérias que estão em estado de dormência vão estar ativas. O aquário tem que estar funcionando, os filtros batendo, porque a gente precisa da oxigenação. Essas bactérias vão começar a povoar o nosso aquário. O que essas bactérias precisam? De oxigênio em primeiro lugar e em segundo lugar amônia. É aí onde a gente fica com uma dúvida de por que a gente usa um produto anti-amônia junto com a bactéria. Isso porque a gente precisa se precaver para que não exista muita amônia. Então quando a gente coloca o Stop Amo, ele vai atuar de uma forma diferente. Ele vai neutralizar um pouco da amônia.
E essa parte é muito importante nesse processo, porque neutralizando a amônia, a gente não vai ter o nitrito, que é o segundo passo. A amônia vai sempre ser transformada em nitrito e depois em nitrato. O nitrito é ainda mais tóxico do que a amônia para os peixes, principalmente na água doce. O nitrito é muito letal. Quando a gente usa um Stop Ammo, que é um removedor químico de amônia, e ele vai tirar a amônia desse ciclo, ele não vai deixar a bactéria transformar a amônia em nitrito, a gente vai garantir que esse nitrito muito tóxico não chegue perto dos peixes a tempo das bactérias realmente conseguirem transformar rapidamente o nitrito em nitrato, e o nitrato já não é tóxico mais para os peixes e a gente vai garantir a vida dele. Mas e qual é o ponto importante disso aqui? A gente precisa colocar os peixes. Se a gente não colocar os peixes depois de 4 horas que a gente pôs o nosso produto no aquário, a gente perde o produto. Eu já vi várias pessoas reclamarem, falarem, eu comprei o startup e não consegui startar meu aquário, eu perdi os peixes e tudo mais. Eu até deixei 2 dias lá. Gente, a gente tem que usar e colocar os peixes em 4 horas para água doce e em 12 horas para aquários marinhos. Se a gente não fizer a introdução dos peixes, como a gente colocou as bactérias vivas e um anti-amônia, a pouca amônia que vai surgir ali por conta do aquário, que já está ali no ambiente, vai ser neutralizada, não vai ter amônia, as bactérias vão morrer. Quando a gente finalmente colocar os peixes, as bactérias já foram, elas já não sobreviveram até isso. E aí a gente vai estar startando um aquário do zero, como se a gente tivesse acabado de montar e colocado os peixes. Então, uma coisa muito importante quando a gente quer fazer um start rápido com o startup é a gente precisa colocar os peixes não são opcionais. Se você não pretende colocar seus peixes em 4 horas no aquário, não usa o startup. Usa o Biodigest, por exemplo, que é uma colônia bacteriana, mas aí você não vai usar o Stop Ammo, não vai segurar tanto a amônia, deixa ali alguns dias e depois vai introduzindo os peixes. A gente consegue acelerar aquele processo normal de ciclagem, mas de uma maneira um pouco mais rápido, mas ainda de uma maneira mais gradual. Dessa forma, usando o kit do startup, a gente precisa colocar os peixes. A gente indica que você coloque no máximo 1/3 da capacidade dos peixes. Claro que não dá para saber certinho quanto é 1/3, mas a gente vai imaginar que num aquário que você pretende ter 20 peixes, a gente vai colocar 7 ou 8 peixes nesse início. E usando ele na dose correta e da maneira que eu expliquei agora, você com certeza vai ter sucesso na ciclagem, vai conseguir iniciar seu aquário, já colocar uns peixinhos lá, eliminando aquela ansiedade de início, e vai poder depois, futuramente, ir aumentando até chegar na fauna desejada. Se você tiver mais alguma dúvida sobre como funciona o startup, sobre o ciclo biológico ou sobre os produtos da ProdBio, comenta aqui no nosso canal e fica de olho que vai ter mais conteúdo sobre a ProdBio em breve.